Olha só, meu povo. Se achegue mais perto dessa fogueira que a história que eu vou contar hoje é daquelas que o sertão ainda sussurra quando o vento bate na caatinga seca. É história de sangue, de honra, de destino traçado na lâmina fria de uma faca e de um homem que acreditava que revólver era lei. Mas o sertão, meu irmão, ensina uma coisa que nem todo cabra macho aprende a tempo. Nem sempre quem tem a arma mais reluzente é quem decide o fim da história. Hoje eu vou lhe contar sobre o Coronel Amâncio Barreto e sobre Rosa da Lâmina, a cangaceira que fez o impossível virar lenda. E se você gosta desse tipo de história braba, já deixe seu like para sempre, o YouTube te enviar as melhores, se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. Porque essa história, meu amigo, essa aqui é das que arrepia até a alma mais calejada. Era fim de tarde quando o sol começava a rachar, que nem quenga de jumento sobre a casa grande do Coronel Amâncio Barreto. A propriedade ficava no alto de uma colina pelada, cercada de terra seca que se estendia até onde a vista alcançava. Dali de cima, o coronel podia ver tudo: o gado magro pastando nos pastos queimados, as cercas de arame farpado que dividiam o mundo entre o que era dele e o que, bem, também era dele. Amâncio era um homem alto, de ombros largos e bigode grosso que descia até o canto da boca. Usava sempre chapéu de feltro importado, camisa branca engomada e colete de couro com botões de madrepérola. No dedo, um anel de ouro maciço com a inicial do sobrenome gravada. Nas botas, esporas de prata que tilintavam a cada passo. Mas o que mais chamava a atenção naquele cabra era o revólver. Um Colt calibre 45, cabo de madeira polida, tambor reluzente que parecia espelho. Ele carregava aquela arma na cintura como quem carrega uma coroa. E todo dia, sem falta, o coronel sentava na cadeira da varanda, puxava o revólver devagar e girava o tambor com os dedos grossos, só para ouvir o clique metálico que ecoava no silêncio da tarde. Para ele, aquele som era música. Era o som do poder. Naquela tarde, 3 capangas estavam na varanda com ele. Cabras de confiança, armados até os dentes, com rifles apoiados nos ombros e facões pendurados na cintura. "Patrão", disse um deles, chapéu de couro na mão. "O povo lá da Vila do Carrapicho tá dizendo que tem cangaceiro rondando." Amâncio nem levantou os olhos. Continuou girando o tambor do revólver, devagar. Cada clique caindo no ar quente como gota de chuva que não cai há meses. "Cangaceiro", repetiu ele, cuspindo no chão de terra batida. "Bando de peste sem vergonha que vive que nem rato no mato. Mas enquanto eu tiver isso aqui..." Ergueu o revólver no ar, luz do sol batendo no metal. "Nenhum cabra safado bota medo em terra que é minha." Os capangas baixaram a cabeça, concordando sem palavra, porque todo mundo sabia, contrariar o coronel era assinar a própria sentença. Amâncio guardou a arma de volta no coldre e se levantou, caminhando até a beirada da varanda. Lá embaixo, a terra rachada se estendia até sumir na linha do horizonte. Ele respirou fundo, enchendo o peito de ar quente, e soltou um sorriso torto. "Essa terra toda é minha. Cada palmo de chão, cada árvore torta, cada gota de água que brota do poço. E quem não respeita isso, bateu na coronha do revólver. Aprende do jeito mais brabo." Na sala ao lado, através da porta entreaberta, dava para ver o luxo que o coronel gostava de ostentar. Uma mesa grande de madeira nobre vinda de Recife. Um relógio de bolso de ouro pendurado numa corrente, guardado dentro de uma caixinha forrada de veludo vermelho. Uma garrafa de cristal cheia de cachaça envelhecida em barril de carvalho, coisa rara no sertão, que brilhava quando a luz entrava pela janela. E sobre a mesa, em destaque, um punhal com cabo de prata cravejado de pedras falsas que pareciam rubis. Era bonito de se ver, mas nunca foi usado. Tava ali só para mostrar que o coronel podia ter o que quisesse. Mas para ele, aquele punhal era só enfeite. O que valia mesmo era o revólver. "Amanhã cedo", disse Amâncio, voltando a se sentar. "Nós vamos até a Vila do Carrapicho. Quero ver com meus próprios olhos quem é o desgraçado que tá dando abrigo para bandido." "Sim, patrão. E se for verdade..." O coronel puxou o revólver de novo, apontando pro nada,
como se estivesse mirando um inimigo invisível. Esse cabra vai aprender que ninguém, eu disse ninguém, vive nessa terra sem minha permissão. O vento quente soprou pela varanda, levantando poeira fina que dançava no ar. E lá longe, muito longe, na estrada que cortava a caatinga seca, uma figura solitária caminhava devagar, com chapéu de couro na cabeça e uma faca longa amarrada na coxa. Mas o coronel ainda não sabia dela. Ainda não sabia que o destino já estava a caminho. O sertão é lugar onde a notícia viaja mais rápido que cavalo solto. Não precisa de papel impresso, não precisa de telégrafo. Basta um vaqueiro parar na beira de um açude, basta uma mulher se achegar na feira, basta um tropeiro cruzar uma estrada de chão batido, e a história se espalha que nem fogo em capim seco. E nos últimos tempos, o nome que mais corria de boca em boca era um só: Rosa da Lâmina. Ninguém sabia direito de onde ela tinha vindo. Uns diziam que era filha de um cangaceiro morto em tocaia, criada no meio do mato com ódio no peito e sede de vingança. Outros juravam que ela era uma moça de família, que tinha fugido de casa depois que o pai tentou casar ela com um coronel velho e ceboso. Mas uma coisa todo mundo concordava: Rosa da Lâmina não era mulher de se brincar. Ela aparecia nas vilas de surpresa, sempre no meio da noite ou nas primeiras horas da manhã, quando a neblina ainda cobria as serras. Usava saia curta de cangaceira, cartucheira cruzada no peito, chapéu de couro enfeitado com fita vermelha e alpercatas gastas de tanto andar. Mas o que mais chamava a atenção era a faca. Uma lâmina longa, afiada que nem navalha de barbeiro, presa num coldre de couro escuro amarrado na coxa direita. O cabo era de madeira escura, gasto pelo uso, mas firme. E quem já tinha visto aquela faca em ação jurava de pé junto: ela não errava. Diziam que Rosa não gostava de arma de fogo, não confiava em revólver, não se impressionava com rifle. Para ela, a arma fazia barulho demais, chamava a atenção demais, e na hora do aperto, podia falhar. Mas a faca não falhava. Numa feira de gado em São José do Belmonte, um tropeiro contava a história enquanto segurava uma caneca de cachaça. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, meu irmão. Tinha um cabra lá em Ouricuri, capanga de um fazendeiro, que jurou que ia pegar Rosa viva. Disse que ia amarrar ela e arrastar pela estrada até entregar pro patrão. Os homens ao redor se aproximaram curiosos. "E aí?" perguntou um vaqueiro velho cuspindo no chão. Aí que o desgraçado encontrou ela de frente numa grota funda. Puxou o revólver todo cheio de si. Mas antes que o dedo tocasse o gatilho, ela já tinha cruzado a distância. O tropeiro fez um gesto rápido com a mão, imitando uma facada. A lâmina entrou limpa. O cabra nem teve tempo de gritar. Silêncio pesado caiu sobre o grupo. "E ela?" perguntou o outro. Limpou a faca na calça dele e sumiu na caatinga. Nem olhou para trás. O povo balançava a cabeça, uns com admiração, outros com medo, porque Rosa da Lâmina não era apenas uma cangaceira. Ela era uma lenda viva andando pelas estradas de terra vermelha. Em outro canto do sertão, numa bodega pequena de beira de estrada, uma mulher velha chamada Dona Sebastiana benzia uma criança doente enquanto conversava com outras comadres. "Eu rezo todo dia para não cruzar com essa moça", disse uma delas, fazendo o sinal da cruz. "Mas dizem que ela só mata quem merece", respondeu outra, baixinho. "Não mexe com pobre, não rouba de quem não tem." Dona Sebastiana levantou os olhos, séria. "O diabo também tem sua justiça, minha filha, e nem por isso deixa de ser o cão." Mas no fundo, até Dona Sebastiana sabia que Rosa era diferente. Porque ela não matava por prazer, não saqueava por ganância, não estuprava, não torturava, não queimava a casa de gente inocente. Rosa da Lâmina tinha um código, e esse código dizia: os poderosos que pisam nos fracos, esses sim merecem sentir o fio da lâmina. Foi numa dessas conversas de estrada que um mascate vindo de Salgueiro trouxe a notícia. "Ouvi dizer que ela tá descendo pro lado de Carrapicho. Parece que tem um coronel lá que tá fazendo terror com o povo."
Os homens na roda se entreolharam. Coronel Amâncio? Perguntou um vaqueiro. Esse mesmo. Um silêncio incômodo tomou conta da conversa, porque todo mundo conhecia o coronel, e todo mundo sabia que ele não era homem de recuar. Se Rosa cruzar com ele, começou alguém. Vai dar ruim, completou o outro. Ou vai dar certo, disse o Mascate com um sorriso torto, dependendo de quem você torce. E foi assim que o nome dela continuou correndo pela Caatinga, de boca em boca, de feira em feira, de grota em grota. Rosa da Lâmina, a mulher que não temia a arma, a mulher que confiava apenas na faca e no próprio instinto. E enquanto o povo falava, ela continuava sua caminhada silenciosa pelas estradas esquecidas do sertão, com o sol queimando nas costas e o vento seco soprando no rosto, sem saber que o destino já tinha marcado seu encontro com o homem que acreditava ser dono de tudo. Entre duas serras secas, numa dobra do sertão onde o vento soprava quente e a poeira não tinha para onde fugir, existia uma vila tão pequena que nem nome tinha nos mapas. O povo de lá chamava de Vila do Carrapicho, por causa dos espinhos que cresciam em todo o canto, agarrando nas roupas, arranhando as pernas, como se a própria terra quisesse segurar quem tentava ir embora. Era um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Umas 15 casas de barro e pau a pique, telhados de palha amarelada pelo sol, paredes rachadas que deixavam o vento entrar à noite. Não tinha igreja grande, só uma capelinha pequena com um crucifixo torto na parede. Não tinha delegacia, não tinha prefeito, não tinha nada que parecesse lei. O que tinha era gente simples. Vaqueiros que acordavam antes do sol nascer para tocar o gado magro até os pastos secos. Lavadeiras que esfregavam roupa nas pedras do riacho quase seco, cantando toadas tristes para espantar o silêncio. Crianças descalças correndo entre as casas, com barriga inchada de verme e sorriso banguela. E tinha Zé Candeeiro. Zé era um vaqueiro velho, de costas curvadas e mãos calejadas de tanto pegar na corda e no couro. Tinha mais de 60 anos. Cabelo branco que nem algodão, barba rala e olhos fundos que pareciam ter visto mais tristeza do que deviam. Mas Zé tinha uma coisa que pouca gente no sertão ainda tinha: bondade. Ele não negava água a ninguém. Não fechava a porta na cara de quem pedia abrigo. Não perguntava de onde vinha, nem para onde ia. Porque para ele, no sertão, todo mundo era igual. Tava todo mundo tentando sobreviver. Foi numa noite de lua minguada que 3 homens bateram na porta da casa dele. Zé estava deitado na rede, tentando dorrar, quando ouviu o barulho seco na madeira velha. Toque, toque, toque. Ele se levantou devagar, acendeu um candeeiro de querosene e foi até a porta. Quem é? Perguntou sem abrir. Gente de bem, seu Zé. Gente que precisa de ajuda. A voz era cansada, arrastada, de quem tinha andado muito. Zé hesitou. Sabia que naqueles tempos, abrir a porta podia ser perigoso. Mas também sabia que fechar a porta podia ser pior ainda. Pro lado de dentro da alma. Ele destrancou a porta e abriu devagar. 3 homens estavam parados na frente da casa, cobertos de poeira, roupas rasgadas, alpercatas gastas. Um deles tinha um ferimento no braço, sangue seco manchando a camisa. Zé reconheceu na hora. Eram cangaceiros, não do bando grande, não dos famosos, mas eram cabras do mato, fugindo de alguma tocaia, tentando sobreviver até o amanhecer. Nós não queremos nada não, seu Zé, disse o que parecia ser o líder, um homem jovem de olhos fundos. Só um canto para descansar até clarear o dia. E se tiver uma água? Zé olhou para os 3. Depois olhou para o céu escuro, cheio de estrelas que piscavam indiferentes ao sofrimento dos homens. Entrem, disse ele abrindo a porta. Mas saiam antes do sol nascer. Se alguém ver... Ninguém vai saber, seu Zé. Palavra. Os 3 entraram, e Zé trouxe água fresca num pote de barro. Depois trouxe um pedaço de carne seca e farinha. Não tinha muito, mas era o que tinha. Os homens comeram em silêncio, agradecidos. Antes de o dia clarear, eles já tinham ido embora, sumindo na caatinga como sombras que nunca existiram. Zé achou que ninguém tinha visto, mas tinha.
Um menino da vila, filho de um vaqueiro, tinha acordado cedo para buscar água no poço e viu os 3 vultos saindo da casa de Zé Candeeiro. E menino no sertão tem língua solta que nem porteira quebrada. No dia seguinte, a notícia já tinha chegado nos ouvidos errados. E quando chegou nos ouvidos do coronel Amâncio Barreto, o destino da vila começou a mudar. O coronel soube da história numa manhã de sol escaldante, enquanto tomava café na varanda da casa grande. Um dos capangas chegou a cavalo, levantando poeira vermelha na estrada, e desceu rápido, chapéu na mão, suor escorrendo pela testa. "Patrão", disse ele ainda ofegante, "tem novidade." Amâncio nem levantou os olhos da xícara de porcelana que segurava. "Fala." Lá na vila do Carrapicho, o velho Zé Candeeiro deu guarida a 3 cangaceiros. Tem gente que viu ele saindo de madrugada da casa dele. A xícara parou no ar. O coronel virou a cabeça devagar, os olhos fixos no capanga, e o silêncio que caiu foi pesado que nem chumbo. "Repete", disse ele, voz baixa e perigosa. "Zé Candeeiro deu abrigo a cangaceiro, patrão." Amâncio colocou a xícara na mesa com um estalo seco. Levantou-se devagar, as esporas de prata tilintando a cada passo, e caminhou até a beirada da varanda. Ficou ali parado, olhando para a terra que se estendia até o horizonte, as mãos cruzadas nas costas. Ninguém ousava falar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o coronel se virou. O rosto dele estava vermelho, não de sol, mas de raiva. "Aquele velho desgraçado", disse ele, cuspindo as palavras como se fossem veneno, "teve a coragem de dar abrigo a bandido na minha terra?" "Foi o que disseram, patrão." "Na minha terra?" gritou Amâncio, batendo a mão na madeira da varanda com força. Os capangas se encolheram. O coronel puxou o revólver da cintura, o colte reluzente que ele tanto amava, e ergueu a arma pro alto, como se estivesse mostrando pro céu. "Eu deixo claro, todo dia eu deixo claro, ninguém ajuda bandido nessa terra sem pagar o preço. E esse velho ceboso vai aprender." Ele guardou a arma de volta e se virou pros capangas. "Sela os cavalos, pega os homens, nós vamos até a vila do Carrapicho agora." "Agora, patrão?" perguntou um deles hesitante. "Mas o sol tá rachando." Amâncio caminhou até o capanga, ficou bem perto e falou baixo, mas com uma frieza que fez o homem tremer. "Eu não perguntei se o sol tá rachando. Eu mandei selar os cavalos." "Sim, senhor." Em menos de meia hora, o coronel já estava montado em seu cavalo branco, com 6 capangas ao redor, todos armados com rifles, revólveres e facões. Formavam um grupo que metia medo só de olhar. Amâncio ajeitou o chapéu de feltro, bateu na coronha do revólver para conferir se estava no lugar, e deu a ordem: "Vamos." E lá foram eles, cortando a estrada de chão batido, levantando poeira vermelha que subia para o céu que nem fumaça de incêndio. O sol queimava sem piedade. Os cavalos suavam, espumando na boca. Mas o coronel não diminuía o passo. A raiva que ele sentia era maior que o cansaço, porque para ele, aquilo não era só sobre um velho que tinha dado abrigo a 3 fugitivos. Era sobre respeito. Era sobre poder. Era sobre mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, contrariava o coronel Amâncio Barreto e saía ileso. Enquanto cavalgavam, um dos capangas se aproximou. "Patrão, e se o povo da vila se meter?" Amâncio sorriu, um sorriso torto, sem alegria. "Se meter, aprende junto." E continuaram cavalgando, o barulho dos cascos ecoando na terra seca, o vento quente levando o aviso de que a tempestade estava chegando. Lá na vila do Carrapicho, Zé Candeeiro estava sentado na frente de casa, consertando um pedaço de couro, quando uma criança veio correndo, gritando: Seu Zé, o coronel tá vindo com os homens dele." O velho levantou os olhos, e o couro caiu das mãos. O medo tomou conta do peito dele que nem garras de urubu, porque ele sabia que o coronel não vinha para conversar. Rosa da Lâmina tinha chegado à vila do Carrapicho 2 dias antes. Ninguém sabia direito como ela tinha aparecido.
Alguns diziam que a viram chegando pela estrada velha que cortava a serra, caminhando sozinha com o chapéu de couro puxado para frente, escondendo o rosto. Outros juravam que ela tinha vindo de madrugada, que nem sombra. Mas o fato era um só. Ela estava ali. Rosa tinha um jeito de se misturar que impressionava. Não chamava atenção. Não olhava nos olhos de ninguém por muito tempo. Ficava nos cantos, sempre de costas para a parede, sempre de olho nas entradas e saídas. Ela estava hospedada num casebre velho nos fundos da venda de seu Damião, um comerciante que não fazia pergunta e não esperava resposta. Ele tinha visto muita coisa na vida para se assustar com uma moça de faca na coxa. Naquela manhã de sol escaldante, Rosa estava sentada numa cadeira de balanço velha, na sombra da venda, tomando um café preto e amargo. Usava uma camisa de algodão surrada, saia escura até o joelho e as alpercatas gastas apoiadas no chão de terra batida. A faca, como sempre, estava presa na coxa direita. Ela observava o movimento da vila com atenção. As mulheres indo buscar água no poço, os homens conversando em roda, fumando cigarro de palha, as crianças correndo descalças, rindo sem saber dos perigos do mundo. E foi quando ela ouviu os cascos. Rosa ergueu a cabeça devagar. O barulho vinha de longe ainda, mas ela reconheceu na hora. Era um grupo grande, cavalos em trote apressado, levantando poeira. Ela colocou a caneca de café no chão e se levantou, caminhando até a quina da venda, onde podia ver a estrada sem ser vista. E então apareceram 7 homens a cavalo, todos armados, liderados por um cabra alto, de chapéu de feltro e cavalo branco. O sol batia no metal dos revólveres e rifles, fazendo brilhar que nem estrela do meio-dia. Rosa estreitou os olhos. Não precisava perguntar quem era. Coronel. Ela conhecia o tipo. Conhecia o jeito de cavalgar. Conhecia a postura de quem acha que o mundo inteiro lhe deve respeito. Os homens entraram na vila devagar, como predadores cercando a presa. As mulheres correram para dentro de casa. Os homens se afastaram das portas. As crianças sumiram que nem rato assustado. Rosa continuou na sombra, observando. O coronel desmontou na frente da casa de Zé Candeeiro, as esporas de prata tilintando no chão. Os capangas ficaram montados, rifles apontados para qualquer lugar onde pudesse vir perigo. "Zé Candeeiro!" gritou o coronel, voz ecoando na vila inteira. A porta da casa se abriu devagar e o velho apareceu, curvado, mãos tremendo. "Coronel, eu..." "Cala a boca, velho ceboso." Rosa sentiu o sangue ferver, mas não se moveu. Ainda não. Ela continuou observando, cada músculo do corpo tenso, pronta para agir. O coronel se aproximou de Zé, pegou ele pelo colarinho da camisa e puxou com força, jogando o velho no chão de terra batida. "Você deu abrigo a bandido, desgraçado? Você teve coragem de trair a confiança de quem manda nessa terra?" Eu só dei água, coronel. Eles estavam morrendo de sede." "Água?" O coronel cuspiu no chão perto do rosto de Zé. "Bandido não merece água. Bandido merece chumbo." E então ele puxou o revólver. O Colt reluzente, polido que nem espelho. Apontou a arma para a cabeça do velho. O silêncio que caiu sobre a vila foi de morte. E foi nesse momento que Rosa da Lâmina colocou a mão no cabo da faca. Devagar. Firme. Sem tirar os olhos do coronel. Ela deu um passo para frente, saindo da sombra. Depois mais um. E mais um. Até que ela estava no meio da rua de terra batida, a poucos metros do grupo de homens armados. Um dos capangas a viu primeiro. "Patrão", disse ele baixinho. O coronel virou a cabeça. E pela primeira vez na vida, Amâncio Barreto olhou nos olhos de Rosa da Lâmina. Ela não disse nada. Não precisava. O olhar dela dizia tudo. E o coronel, mesmo sem saber direito quem era aquela mulher, sentiu algo que ele não sentia havia muito tempo. Um arrepio. Leve. Mas estava lá. O coronel manteve o revólver apontado para a cabeça de Zé Candeeiro, mas os olhos dele não saíam daquela mulher parada no meio da rua.
Rosa da lâmina não se mexia. Tava ali plantada que nem mandacaru no chão rachado, firme, sem medo, com a mão direita descansando no cabo da faca presa na coxa. Amâncio franziu a testa. "Quem é você, mulher?" perguntou ele, voz carregada de desprezo. Rosa não respondeu de imediato. Deixou o silêncio pesar. Deixou o vento quente passar entre eles, levantando poeira fina que dançava no ar. Depois, com voz calma, firme, ela disse: "Sou ninguém que te deva satisfação, coronel." Um dos capangas deu risada. Outros se entreolharam incrédulos. Uma mulher, sozinha, respondendo daquele jeito para o patrão. O coronel estreitou os olhos. Não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por uma mulher. Ele abaixou o revólver que apontava para o velho e virou o cano na direção de Rosa. "Você sabe com quem tá falando, desgraçada?" "Sei", respondeu ela sem titubear. "Tô falando com um homem que aponta a arma para velho indefeso." O rosto de Amâncio ficou vermelho. A raiva subiu que nem enxame de marimbondo. "Essa mulher tá me desrespeitando na minha própria terra", gritou ele, olhando para os capangas. "Alguém vai botar ela no lugar dela, ou eu tenho que fazer tudo sozinho." 2 capangas desceram dos cavalos, rifles na mão, e começaram a caminhar na direção de Rosa. Ela não recuou, não desviou o olhar. Só ajustou levemente os dedos no cabo da faca. Os homens pararam a uns 3 metros dela, hesitantes. Havia algo naquela moça que não batia certo. Algo no jeito que ela respirava, no jeito que ela olhava, como se a morte não fosse novidade para ela. "Pega ela", ordenou o coronel, "e traz aqui na minha frente que eu vou ensinar respeito." Um dos capangas deu mais um passo, e foi quando Rosa finalmente se moveu. Num movimento rápido, fluido, ela puxou a faca do coldre. A lâmina brilhou no sol escaldante, e o som do metal saindo do couro fez um dos homens engolir seco. "O primeiro que chegar perto", disse ela, voz baixa mas carregada de promessa, "vai sentir o fio dessa lâmina antes de entender o que aconteceu." Os capangas pararam. Olharam para o coronel esperando ordem. Mas Amâncio estava furioso demais para pensar direito. Para ele aquilo era mais do que desobediência. Era humilhação. E humilhação, no sertão, se paga com sangue. Ele deu 2 passos na direção dela, revólver erguido, dedo no gatilho. "Guarda essa faca, mulher, antes que eu meta bala na sua cara." Rosa não guardou. Segurou a lâmina com firmeza, a ponta levemente inclinada, numa postura que qualquer um que entendesse de briga reconheceria. Ela sabia usar aquilo. "Você pode tentar", disse ela calma. "Mas te garanto uma coisa, coronel. A bala pode até acertar. Mas antes dela chegar, essa faca vai estar enterrada no seu peito." O silêncio que caiu foi absoluto. Até os capangas seguraram a respiração, porque ninguém, absolutamente ninguém, falava daquele jeito com o coronel Amâncio Barreto. O velho Zé Candeeiro, ainda no chão, olhava tudo com os olhos arregalados, dividido entre o medo e a admiração. Quem era aquela mulher? De onde ela tinha vindo? O coronel cerrou os dentes. O dedo dele apertou o gatilho. Mas não disparou, porque algo dentro dele, algo instintivo, dizia que aquela mulher não estava blefando. E pela primeira vez em muitos anos, Amâncio Barreto sentiu que talvez, só talvez, ele não tinha controle total da situação. Mas o orgulho era maior que o medo. Ele recuou um passo, mantendo a arma apontada, e gritou para os capangas: "Cerquem ela! Quero ver se essa desgraçada é tão valente assim quando tiver 6 rifles apontados para a cabeça dela." Os homens começaram a se posicionar, formando um semicírculo ao redor de Rosa. Ela girou levemente o corpo, faca na mão, calculando distâncias, ângulos, possibilidades. E o povo da vila, escondido nas portas e janelas, assistia tudo com o coração na boca. Porque ali, naquele pedaço esquecido do sertão, estava prestes a acontecer algo que ninguém jamais ia esquecer. O vento tinha parado. Era como se o próprio sertão tivesse segurado a respiração, esperando para ver o que ia acontecer. Não tinha som de criança,
Não tinha latido de cachorro. Não tinha canto de galo ou piado de passarinho. Só o silêncio. Pesado. Mortal. Rosa da Lâmina estava no centro de um círculo de 6 homens armados. Rifles e revólveres apontados para ela de todos os lados. Qualquer movimento errado, qualquer decisão precipitada, e ela viraria peneira de bala. Mas ela não parecia assustada. Parecia viva. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que só quem já tinha encarado a morte de frente conhecia. O peito subia e descia devagar, controlado. A mão que segurava a faca estava firme, sem tremer. E a lâmina? A lâmina parecia ter luz própria, refletindo o sol que descia como fogo do céu. O coronel Amâncio deu mais um passo para trás, colocando-se atrás dos capangas, protegido. Ele ainda segurava o revólver, mas agora tinha outros homens na frente. "Última chance, mulher", disse ele, voz cheia de veneno. "Joga essa faca no chão e se ajoelha. Talvez eu deixe você viver." Rosa virou a cabeça devagar na direção dele. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no canto da boca. "Coronel", disse ela pausadamente, "se eu fosse você, eu rezava. Porque o único que vai precisar de misericórdia aqui hoje não sou eu." Um dos capangas engoliu seco. Outro ajeitou o rifle nos ombros, nervoso, porque tinha algo naquela mulher que não fazia sentido. Ela estava cercada, em desvantagem absurda, mas parecia que era ela quem estava no controle. Foi quando um galo cantou ao longe. E nesse instante, como se fosse um sinal, 3 galinhas saíram correndo de trás de uma casa, penas voando, cacarecos desesperados. O barulho quebrou a tensão por um segundo. E foi o suficiente. Rosa se moveu. Não para atacar, mas para reposicionar. Ela deu 2 passos rápidos para o lado, fazendo os capangas girarem junto, tentando manter a mira. "Atira nela!" gritou o coronel, mas nenhum atirou, porque ali, com o sol rachando e o vento parado, com a poeira vermelha no ar e o silêncio pesado, aqueles homens acostumados a matar sem dó, hesitaram. Hesitaram porque sabiam que na hora que o primeiro tiro fosse dado, a resposta viria rápida. E aquela faca não ia errar. Rosa percebeu a hesitação. Viu o medo nos olhos deles. E falou, voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem: "Vocês podem me matar, mas vão ter que decidir qual de vocês vai morrer primeiro." Silêncio. Um dos capangas, o mais jovem, com cara de menino e mãos tremendo, abaixou levemente o rifle. "Patrão, ela é mulher. A gente não..." "Mulher?" explodiu o coronel. "Isso não é mulher. É uma praga. É uma desgraçada que precisa ser eliminada." Mas mesmo gritando, Amâncio não avançava. Ficava ali, protegido pelos homens, com o revólver na mão, mas sem coragem de ser o primeiro a puxar o gatilho. Porque no fundo, ele sabia. Sabia que aquela moça não era presa fácil. E sabia que se ele errasse o tiro, ela não ia errar a facada. O velho Zé Candeeiro, ainda caído no chão de terra batida, olhava tudo com lágrimas nos olhos. Não sabia se rezava pela própria vida ou pela vida daquela moça valente que tinha aparecido do nada para enfrentar o diabo em pessoa. E foi quando uma voz saiu de dentro de uma das casas. Uma voz de mulher, velha, trêmula, mas firme. "Deixa ela, coronel. Ela não fez nada." Amâncio virou a cabeça furioso. "Quem falou? Quem teve a coragem de abrir a boca?" Ninguém respondeu, mas outras vozes começaram a surgir. Baixas, sussurradas, mas estavam lá. "Deixa o velho em paz, coronel." "Não precisa disso, não. Deus está vendo." O rosto do coronel ficou roxo de raiva. Ele ergueu o revólver para o alto e disparou um tiro. Bang! O estampido ecoou pela vila inteira, fazendo os pássaros que ainda restavam voarem assustados. "Cala a boca! Todo mundo cala a boca!" O silêncio voltou, mais pesado do que antes. E Rosa? Rosa continuou ali, de pé, faca na mão, esperando o momento certo, porque ela sabia que todo confronto tem um momento, um instante onde o destino se decide.
E aquele momento estava chegando. Rápido que nem relâmpago numa noite de tempestade. O coronel baixou o revólver devagar, olhando fixo para Rosa. Ele estava tentando entender, tentando decifrar quem era aquela mulher, de onde ela tinha vindo, o que ela queria, mas acima de tudo, por que ela não tinha medo. "Você tem nome, mulher?" perguntou ele, voz mais controlada agora, mas ainda cheia de desprezo. Rosa não respondeu de imediato. Deixou o silêncio se arrastar por mais alguns segundos. Depois, com voz calma, ela disse: "Tenho. Mas nome não importa. O que importa é que você vai tirar esse revólver da frente do velho e vai sair dessa vila." Um dos capangas soltou uma risada nervosa. Outro balançou a cabeça, incrédulo. O coronel deu um passo à frente, saindo de trás dos homens. "Você tá me dando ordem?" perguntou ele com um sorriso torto. "Você, uma mulher qualquer, perdida no meio do nada, com uma faquinha de cozinha na mão, tá me dando ordem?" Rosa virou o corpo levemente, ajeitando a posição da faca, a lâmina agora apontada diretamente para o peito do coronel. "Não é ordem", disse ela. "É aviso." Amâncio deu uma gargalhada. Mas era uma risada forçada, sem alegria. "Aviso", repetiu ele, sacudindo a cabeça. "E você sabe quantos homens eu já matei, mulher? Sabe quantos já caíram na frente do meu revólver?" "Não sei", respondeu Rosa firme. "E não me importa, porque você nunca enfrentou alguém que não tinha medo de você." O sorriso do coronel sumiu, porque aquelas palavras acertaram fundo. Era verdade. Todos que ele tinha enfrentado na vida tinham medo. Medo do nome dele, medo do poder dele, medo da arma dele. Mas aquela mulher olhava para ele como se ele fosse só mais um homem. Nada de especial, nada de assustador. Só mais um. Amâncio sentiu a raiva voltar, queimando o peito. "Você quer morrer, é isso?" disse ele, apontando o revólver para ela de novo. "Porque eu posso resolver isso agora." Rosa deu um passo para frente, só um, mas foi o suficiente para fazer todos os capangas se tensionarem, dedos no gatilho. "Pode atirar", disse ela, voz baixa, mas carregada de certeza. "Mas antes da bala sair do cano, eu cruzo essa distância. E essa faca vai entrar no seu pescoço antes que você pisque." O coronel hesitou, e foi a primeira vez na vida que ele hesitou diante de alguém. Porque ele sabia. No fundo, ele sabia que ela não estava blefando. Um dos capangas, o mais velho do grupo, se aproximou do coronel e sussurrou: "Patrão, talvez seja melhor a gente ir embora. Deixar isso para outro dia. A mulher tá maluca, e se a coisa pegar fogo..." "Cala a boca!" gritou Amâncio, empurrando o homem. "Eu não saio daqui até acabar com essa desgraçada." Mas mesmo gritando, ele não atirava. Porque o medo, aquele medo antigo, primitivo, estava começando a crescer dentro dele. Rosa percebeu. Viu nos olhos dele. Viu a dúvida. Viu a fraqueza. E falou, voz firme: "Você sempre acreditou que o revólver era poder, que quem tinha arma tinha controle. Mas eu vou te ensinar uma coisa, coronel. Arma faz barulho. Arma chama a atenção. Arma pode falhar." Ela ergueu a faca levemente, a lâmina brilhando. "Mas uma faca bem usada", continuou ela, "não faz barulho, não falha, e não dá a segunda chance." O vento voltou a soprar. Quente, seco, carregando poeira vermelha que dançava entre eles. E naquele momento, os moradores da vila, escondidos nas casas, sabiam que estavam presenciando algo que ia entrar para a história. Porque ali, naquela rua de terra batida, sob o sol escaldante do sertão, estava acontecendo um confronto que não era só entre dois indivíduos. Era entre duas formas de poder: o poder da arma e o poder da lâmina. E o sertão inteiro segurava a respiração, esperando para ver qual dos dois ia vencer. O coronel respirou fundo, tentando controlar a raiva que fervia dentro dele. Não podia perder. Não ali. Não na frente dos capangas. Não na frente do povo da vila. Perder ali era perder tudo. O respeito,
o medo, o poder. Ele ajeitou o chapéu de feltro na cabeça e deu mais um passo na direção de Rosa, revólver ainda apontado. Tá bem, disse ele com um sorriso cruel. Você quer dançar comigo, mulher? Então vamos dançar. Rosa não se moveu, só observava, calculando cada movimento, cada respiração dele. Amâncio continuou. Mas antes de eu acabar com você, eu quero saber, quem você pensa que é? Alguma cangaceira famosa? Alguma lenda do mato? Não sou lenda, respondeu Rosa. Sou só alguém que não aceita ver fraco sendo pisado. O coronel cuspiu no chão. Fraco? Repetiu ele com desprezo. Esse velho aí, apontou pro Zé Candeeiro, ainda caído, deu abrigo a bandido. Isso não é fraqueza, é traição. E traição se paga com sangue. Ele deu água, corrigiu Rosa. Não deu arma, não deu proteção. Deu água a homens com sede. E você quer matar ele por isso? Quero, afirmou Amâncio. Porque enquanto eu mandar nessa terra, ninguém ajuda inimigo meu sem sofrer as consequências. Rosa deu um passo lateral, mudando de posição, fazendo os capangas girarem junto. Então você não é coronel, disse ela, voz calma, mas cortante. Você é covarde. Porque coronel de verdade protege seu povo. Você só sabe aterrorizar. O rosto de Amâncio ficou vermelho que nem brasa. Eu sou covarde, berrou ele. Eu? Ele deu 2 passos rápidos na direção dela, revólver erguido, dedo apertando o gatilho. E foi quando Rosa se moveu. Num movimento explosivo, ela se jogou para o lado, rolando no chão de terra batida, e no mesmo instante puxou a faca do coldre e arremessou na direção do coronel. A lâmina cortou o ar num zunido mortal. Bang! O tiro do coronel explodiu no ar, mas acertou só poeira. E a faca? A faca passou raspando na orelha de Amâncio, tão perto que ele sentiu o vento da lâmina, e foi se cravar na parede de barro de uma casa atrás dele. O coronel congelou. Os capangas congelaram. Rosa se levantou devagar, limpando a poeira da roupa, e caminhou calmamente até a parede, arrancando a faca com um puxão seco. Errei de propósito, disse ela, virando-se para ele. Só para você saber que eu podia ter acertado. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Amâncio estava pálido. A mão que segurava o revólver tremia levemente. Porque ele tinha entendido. Se ela quisesse, ele já estaria morto. Os capangas se entreolharam, indecisos. Ninguém sabia o que fazer. Atirar numa mulher que acabou de provar que era mais rápida que bala? Rosa deu mais um passo na direção do coronel, faca na mão, olhos fixos nele. Agora você vai fazer o seguinte, disse ela, voz baixa mas firme. Vai montar no seu cavalo, vai levar seus homens, e vai embora. E se eu souber que você voltou aqui para fazer mal a alguém, da próxima vez, a faca não erra. Amâncio cerrou os dentes. Queria gritar. Queria atirar. Queria acabar com aquela desgraçada ali mesmo, mas não conseguia se mover, porque o medo tinha tomado conta. E pela primeira vez na vida, o coronel Amâncio Barreto percebeu que o revólver não era poder absoluto. Era apenas uma arma. E armas podiam falhar. O coronel ficou ali parado, tremendo de raiva e medo, com o revólver ainda na mão, mas sem coragem de atirar. Rosa da lâmina não tirava os olhos dele. A faca brilhava na mão dela, manchada de poeira, mas afiada que nem navalha de barbeiro. O vento soprou de novo, levantando a saia dela levemente, e um dos capangas engoliu seco. Foi quando o coronel finalmente falou, voz rouca, cheia de veneno. Você vai pagar por isso, mulher. Juro pela minha honra. Você vai pagar. Rosa deu de ombros. Honra? Repetiu ela com um meio sorriso. Homem que aponta a arma para velho indefeso não tem honra, coronel. Tem é covardia. Amâncio deu um passo para trás, ainda apontando o revólver, mas agora com as mãos tremendo visivelmente. Vocês vão ficar aí parados? Gritou ele para os capangas. Peguem ela, matem ela. Mas ninguém se mexeu, porque todos tinham visto a velocidade,
Tinham visto a precisão. E sabiam que o primeiro a avançar seria o primeiro a cair. Um deles, o mais velho, falou baixo: "Patrão, acho melhor a gente ir embora. A coisa tá feia aqui." "Ir embora?" explodiu Amâncio. "Vocês são covardes também?" "Não é covardia, patrão", respondeu outro capanga nervoso. "É que ela é diferente." Diferente. A palavra ecoou na cabeça do coronel como uma sentença. Ele olhou ao redor. Viu os moradores da vila começando a se aproximar das portas e janelas, com coragem renovada. Viu o velho Zé Candeeiro se levantar do chão, limpando a poeira da roupa, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto. E viu Rosa da Lâmina, de pé, firme, desafiadora. E soube que tinha perdido, não a luta, mas o controle, o medo que ele impunha, o respeito forçado. Tudo isso tinha ido embora no momento que aquela mulher jogou a faca e errou de propósito. Amâncio guardou o revólver devagar, com raiva, e cuspiu no chão. "Isso não acaba aqui", disse ele, voz baixa, mas cheia de ódio. "Eu volto. E quando eu voltar, trago o inferno comigo." Rosa não respondeu. Só acenou com a cabeça como quem diz: "Pode vir." O coronel virou as costas e caminhou até o cavalo branco. Montou com dificuldade, as pernas ainda tremendo, e puxou as rédeas com força. "Vamos embora", ordenou ele para os capangas. E lá se foram eles, cavalgando de volta pela estrada de chão batido, levantando poeira vermelha que subia para o céu, que nem fumaça de derrota. Rosa ficou ali, parada, observando até eles sumirem no horizonte. Só então ela guardou a faca de volta no coldre. E foi quando o povo da vila começou a sair das casas. Devagar no começo, depois mais rápido. Homens, mulheres, crianças, todos se aproximando, com olhos arregalados, com admiração, com medo, com alívio. O velho Zé Candeeiro foi o primeiro a chegar perto dela. Caiu de joelhos, pegou a mão de Rosa e beijou, chorando. "Obrigado, moça. Obrigado. Você salvou minha vida." Rosa ajudou ele a se levantar, com cuidado. "Não precisa agradecer, seu Zé. Só fiz o que era certo." "Mas quem é você?" perguntou ele, voz trêmula. "De onde você veio?" Rosa olhou para o céu, para o sol que começava a descer, e depois de volta para o velho. "Sou só alguém passando, seu Zé. Alguém que não aceita injustiça." "Como você se chama?" Ela hesitou. Depois, com um meio sorriso, respondeu: "Me chamam de Rosa, Rosa da Lâmina." Um murmúrio correu entre os moradores. Rosa da Lâmina, o nome que já era lenda nas estradas. Agora tinha rosto, tinha voz, tinha presença. E a vila inteira sabia que nunca ia esquecer aquele dia. O dia em que uma mulher com uma faca enfrentou um coronel com um revólver e venceu. 3 dias se passaram desde que o coronel tinha ido embora da vila do Carrapicho. 3 dias de silêncio pesado, de olhares preocupados, de medo que pairava no ar que nem abutre esperando a carniça. Porque todo mundo sabia, o coronel ia voltar. Homem como Amâncio Barreto não engolia a humilhação daquele tamanho. Não deixava pra lá. Não esquecia. Rosa da Lâmina também sabia disso. Por isso ela não tinha ido embora. Ficou na vila, dormindo no casebre dos fundos da venda, ajudando as mulheres com os trabalhos pesados, consertando cercas com os homens, brincando com as crianças. O povo tinha medo por ela, mas também tinha gratidão. "Moça", disse Dona Joana, uma lavadeira velha de costas curvadas, "você devia ir embora. Quando o coronel voltar, ele vem com o inferno inteiro." Rosa estava sentada na sombra de um juazeiro, afiando a faca numa pedra. O som metálico ecoava no silêncio da tarde. "Eu sei, Dona Joana", respondeu ela, sem parar de afiar. "Mas se eu for embora, ele mata todo mundo aqui. Eu conheço o tipo. E se você ficar, ele mata você." Rosa ergueu os olhos, olhando para a velha com um meio sorriso. "Ele pode tentar.
A velha balançou a cabeça, fazendo o sinal da cruz. Que Deus te proteja, menina, que Deus te proteja. E foi na manhã do quarto dia que eles voltaram. O sol ainda estava baixo quando o menino vigia, subido numa árvore alta na entrada da vila, começou a gritar: "Vem vindo! Vem vindo!" Rosa se levantou rápido, guardando a faca no coldre e caminhando até o meio da rua. O povo começou a se esconder de novo. Portas batendo, crianças sendo puxadas para dentro, janelas se fechando, e então eles apareceram. Mas dessa vez não eram 7, eram 15. 15 homens armados, montados em cavalos suados, com rifles, revólveres, facões e até uma espingarda de 2 canos. E na frente de todos, montado no cavalo branco, com chapéu de feltro e revólver reluzindo na cintura, o coronel Amâncio Barreto. Só que dessa vez, o olhar dele era diferente. Não tinha mais arrogância, não tinha mais desprezo. Tinha ódio puro. Os cavalos pararam na entrada da vila, levantando poeira vermelha que subia para o céu. O coronel desceu devagar, as esporas de prata tilintando no chão de terra batida. Os outros homens ficaram montados, armas em punho, formando uma parede de metal e couro. Amâncio caminhou até o meio da rua, parando a uns 20 passos de Rosa. "Eu avisei", disse ele, voz baixa, mas carregada de ódio. "Avisei que ia voltar." Rosa não respondeu. Só colocou a mão no cabo da faca. "Dessa vez você não tem para onde correr, mulher", continuou o coronel. "Dessa vez eu trouxe gente suficiente para acabar com você. E com essa vila inteira se for preciso." "Não precisa", respondeu Rosa, voz calma. "Deixa o povo em paz. Isso é entre eu e você." Amâncio deu uma gargalhada sem alegria. "Entre eu e você?" repetiu ele. "Você acha mesmo que eu vim até aqui para duelar com você, feito cavaleiro de história? Eu vim para te matar, desgraçada. E não importa como." Ele fez um gesto com a mão, e os 15 homens começaram a descer dos cavalos, cercando a rua, bloqueando todas as saídas. Rosa olhou ao redor, calculou as distâncias, contou os homens, viu as armas, e soube que dessa vez, talvez não tivesse saída. Mas se ia cair lutando. Ela puxou a faca devagar, a lâmina brilhando no sol da manhã. O coronel puxou o revólver, e o silêncio que caiu sobre a vila foi de morte. "Última chance", disse Amâncio. "Joga essa faca no chão e implora perdão. Talvez eu deixe você viver como escrava na minha fazenda." Rosa cuspiu no chão. "Prefiro morrer." O coronel sorriu, um sorriso cruel, cheio de dentes. "Então morra." E levantou o revólver. O dedo de Amâncio apertou o gatilho. O mundo pareceu desacelerar. Rosa viu o movimento. Viu o revólver se erguer. Viu o cano apontar para ela. E num instinto de sobrevivência que vinha de algum lugar profundo, primitivo, ela se jogou para o lado. Bang! O tiro explodiu no ar. A bala passou raspando no ombro dela, rasgando a camisa, deixando um sulco vermelho na pele. Rosa rolou no chão, levantou-se rápido e correu em direção ao coronel. 3 passos, 2 passos, 1 passo, a faca erguida. Amâncio tentou dar um segundo tiro, mas as mãos tremiam de raiva e ansiedade. Ele puxou o gatilho de novo. Clique. Nada. O revólver falhou. Os olhos do coronel se arregalaram de pânico. E Rosa já estava perto demais. A lâmina desceu num arco rápido, certeiro, e acertou o braço dele, fazendo o revólver cair no chão de terra batida. Amâncio gritou de dor, recuando, segurando o braço ferido. "Atirem nela!" berrou ele para os capangas. "Atirem!" Os 15 homens levantaram as armas, mas foi quando algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. O povo da vila saiu das casas, não com medo, não se escondendo, mas com foices, com enxadas, com paus, com pedras. Homens, mulheres, até os mais velhos, e se colocaram na frente de Rosa. "Se vocês atirarem nela", disse o velho Zé Candeeiro, voz firme, "vão ter que atirar em nós também." Os capangas hesitaram, porque uma coisa era matar uma cangaceira,
Outra coisa era massacrar uma vila inteira de gente inocente. O coronel, ainda segurando o braço ferido, olhou ao redor com desespero. "Vocês estão protegendo ela?" gritou ele. "Essa bandida?" "Ela não é bandida", respondeu Dona Joana, de pé, com uma enxada na mão. "Ela nos salvou, e agora nós vamos salvar ela." Um murmúrio de concordância correu entre o povo. Os capangas se entreolharam. Alguns abaixaram as armas. Outros ainda mantinham a mira, mas sem convicção. E foi quando Rosa deu um passo à frente, atravessando a linha de moradores, e ficou cara a cara com o coronel. "Acabou, Amâncio", disse ela, voz baixa mas firme. "Você perdeu, não o confronto, mas o respeito. Essas pessoas não têm mais medo de você." O coronel olhou ao redor. Viu o povo da vila unidos, de pé, protegendo aquela mulher. Viu seus próprios homens hesitando, sem saber o que fazer. E pela primeira vez na vida, o coronel Amâncio Barreto sentiu o que era estar sozinho, sem poder, sem medo, sem nada. "Isso não acaba aqui", disse ele, voz rouca. "Isso não." Mas antes que terminasse, Rosa colocou a ponta da faca no peito dele. Não fundo, só o suficiente para ele sentir. "Acaba sim", disse ela. "E acaba agora. Você vai montar no seu cavalo, vai levar seus homens, e nunca mais vai voltar aqui, porque se voltar, da próxima vez a faca não perdoa." Os olhos de Amâncio tremeram. Queria reagir, queria gritar, queria recuperar o controle, mas não tinha mais nada. Ele engoliu seco, recuou e com a mão boa pegou as rédeas do cavalo branco. "Vamos embora", disse ele para os capangas, voz quebrada. E lá se foram eles, pela segunda vez, cavalgando de volta pela estrada de chão batido. Mas dessa vez, ninguém acreditava que iam voltar, porque o poder do coronel tinha sido quebrado. E todos sabiam que quando um coronel perde o medo que impõe, ele perde tudo. A poeira ainda subia na estrada quando os 15 homens cavalgavam em silêncio. Ninguém falava, ninguém olhava para o lado. Só seguiam o coronel, que ia na frente, curvado no cavalo branco, segurando o braço ferido. Foi quando um dos capangas, o mais jovem, puxou o cavalo até ficar ao lado de outro, mais velho. "O que a gente faz agora?", perguntou ele, voz baixa. O capanga velho olhou para frente, para o coronel, e depois de volta para o menino. "Nada", respondeu ele. "A gente não faz nada. Mas ele vai querer voltar. Vai querer vingança. Pode ser, mas eu não volto." O menino arregalou os olhos. "Você vai abandonar o patrão?" O velho deu um sorriso amargo. "Menino, você viu o que eu vi lá? Não foi só uma mulher com uma faca. Foi o povo inteiro se levantando. Foi gente que antes tinha medo, agora tendo coragem. E quando o povo deixa de ter medo, coronel nenhum segura." Outros capangas ouviram a conversa e começaram a se aproximar. "Seu Joaquim tá certo", disse um deles. "Eu também não volto. Não quero morrer por causa de orgulho de homem." "Nem eu. Nem eu." Um por um, os homens foram concordando. E quando chegaram na bifurcação da estrada, onde um caminho ia para a fazenda do coronel e outro ia para a Serra do Teixeira, 5 capangas viraram os cavalos e seguiram o outro caminho. O coronel percebeu, parou o cavalo e virou a cabeça. "Onde vocês pensam que vão?", gritou ele. Um dos homens parou, olhou para trás e disse: "Patrão, eu tenho família, tenho filhos, e não vou morrer numa guerra perdida." "Guerra perdida?", explodiu Amâncio. "Eu sou o coronel Amâncio Barreto. Eu mando nessa terra." Mas o homem só balançou a cabeça e seguiu em frente. Os outros fizeram o mesmo. E quando o sol começou a descer naquela tarde, o coronel chegou na fazenda com apenas 6 homens. Metade do que tinha saído. Ele desmontou do cavalo branco, cambaleou até a varanda da casa grande e se sentou na cadeira, segurando o braço ferido. O revólver reluzente ainda estava no coldre. Mas não fazia diferença. Porque pela primeira vez na vida, Amâncio Barreto entendeu uma verdade amarga.
O revólver não era poder, era só metal frio, e o verdadeiro poder era o respeito. E ele tinha perdido os dois. Na Vila do Carrapicho, a noite caiu com um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do medo, era o silêncio da paz. As famílias saíram das casas, acenderam fogueiras no meio da rua, trouxeram comida, bebida, sanfona velha que alguém guardava há anos, e fizeram uma festa pequena, simples, mas cheia de alegria verdadeira. O velho Zé Candeeiro estava sentado perto da fogueira com Rosa ao lado. "Moça", disse ele olhando para o fogo que dançava, "você salvou essa vila, salvou nossas vidas." Rosa balançou a cabeça. "Não fui só eu, seu Zé. Foi vocês também. Quando vocês se levantaram e ficaram na frente. Foi ali que tudo mudou." O velho sorriu, os olhos brilhando com lágrimas. "Mas foi você que nos deu coragem. Outras pessoas se aproximaram. Trouxeram comida para Rosa. Trouxeram água fresca. Trouxeram agradecimento." "Como a gente pode te pagar?" perguntou Dona Joana. "Não precisa pagar nada", respondeu Rosa. "Só continuem sendo fortes. Não deixem mais ninguém pisar em vocês." Um homem jovem, pai de 3 crianças, se ajoelhou na frente dela. "Você vai ficar aqui com a gente?" perguntou ele. Rosa olhou ao redor. Viu as casas de barro. Viu o povo simples. Viu a paz que finalmente tinha chegado. E balançou a cabeça. "Não posso ficar", disse ela. "Tem outros lugares. Outras pessoas precisando de ajuda. O sertão é grande e tem muito coronel que ainda pisa em quem não pode se defender. Mas, quando você vai?" "Amanhã, antes do sol nascer." Um silêncio triste caiu sobre o grupo, porque mesmo sabendo que ela não podia ficar, ninguém queria que ela fosse embora. Rosa se levantou, olhou para todos e falou com voz firme. "Vocês não precisam mais de mim. Hoje vocês descobriram que juntos, vocês são mais fortes que qualquer coronel. Guardem isso no coração. E se um dia alguém tentar fazer vocês abaixarem a cabeça de novo, lembrem do que aconteceu aqui. Lembrem que o medo só tem poder se a gente deixar." O povo concordou, em silêncio, e a noite seguiu, com música de sanfona, com riso de criança, com conversa de gente que finalmente podia respirar aliviada. E quando o sol começou a nascer no dia seguinte, Rosa da Lâmina já tinha ido embora. Sumiu na caatinga que nem sombra. Mas o nome dela ficou. E começou a se espalhar ainda mais longe. De feira em feira. De vila em vila. De estrada em estrada. Rosa da Lâmina. A cangaceira que não temia a arma. A mulher que confiava só na faca e na justiça. E o povo começou a contar a história. A história do coronel que acreditava no revólver, mas que foi derrotado pela lâmina de uma mulher valente. E a lenda? A lenda tinha nascido. Meses se passaram. O coronel Amâncio Barreto nunca mais voltou à Vila do Carrapicho. Dizem que ele ficou na fazenda, cada dia mais recluso, mais amargo, mais sozinho. Os capangas que ficaram foram embora aos poucos. As terras foram sendo abandonadas. E o nome dele, que antes causava medo, agora causava pena. Porque no sertão, nada é pior para um coronel do que perder o respeito. E Amâncio tinha perdido. Enquanto isso, o nome de Rosa da Lâmina continuava crescendo. Numa feira de gado em Ouricuri, um vaqueiro contava: "Eu vi ela passar esses dias. Tava sozinha, com aquela faca na coxa, caminhando que nem quem não deve nada a ninguém." Perguntei se era verdade a história do coronel, e ela só sorriu e seguiu o caminho. Em Salgueiro, uma beata jurava: "Ela é enviada de Deus, pode ter certeza, porque só Deus para botar coragem numa moça daquele jeito." Em Afogados da Engazeira, um mascate vendia cordel com a história dela. Rosa da Lâmina, valente guerreira, enfrentou o coronel de forma certeira. Com faca na mão e coragem no peito, mostrou que justiça tem sempre um jeito. E a história foi sendo contada, aumentada, melhorada.
Alguns diziam que Rosa tinha matado o coronel. Outros juravam que ela tinha cortado a mão dele. Tinha quem dissesse que ela era filha de Lampião, que tinha aprendido a lutar com Maria Bonita. Mas a verdade era mais simples e mais poderosa. Rosa da Lâmina era só uma mulher que não aceitava injustiça, que não tinha medo de poderosos, que acreditava que a lâmina afiada da coragem valia mais que qualquer revólver reluzente. E essa verdade corria pelo sertão que nem vento quente, dando força para os fracos, tirando o sono dos coronéis, plantando a semente da rebeldia em cada coração cansado de ser pisado. Anos depois, quando tudo já tinha virado lenda, um velho contador de histórias sentava na beira de uma fogueira e contava para os netos. E foi assim, meus meninos, que o coronel Amâncio Barreto aprendeu a lição mais dura da vida dele. Ele confiava na arma. Acreditava que o revólver era poder absoluto, mas uma cangaceira chamada Rosa da Lâmina, com uma faca e muita coragem, decidiu o destino dele. "E o coronel morreu, vô?" perguntou um dos netos. O velho balançou a cabeça. "Não, menino, ele continuou vivo, mas morreu por dentro, porque perdeu o que mais importava, o respeito. E um homem sem respeito no sertão é que nem árvore sem raiz. Pode até ficar de pé por um tempo, mas na primeira ventania, cai." "E Rosa? O que aconteceu com ela?" O velho olhou para o fogo, para os olhos arregalados das crianças, e sorriu. Rosa? Ah, Rosa continuou andando pelo sertão, ajudando quem precisava, enfrentando quem merecia. Até hoje tem gente que jura que viu ela numa estrada, numa feira, numa vila perdida. Dizem que ela nunca envelhece, que é protegida pelos santos, que enquanto houver injustiça no sertão, Rosa da Lâmina vai estar por aí, com a faca na coxa e o fogo no olhar. As crianças ficaram em silêncio, encantadas, e o velho, olhando para o céu estrelado, falou baixinho como se estivesse rezando. Porque tem história que não morre, meus meninos. Tem história que vira lenda. E lenda vive para sempre. E foi assim, meu povo, que a história do coronel Amâncio Barreto e de Rosa da Lâmina entrou pro canto do vento e pra memória do sertão. Uma história de orgulho e humildade, de arma e lâmina, de poder e coragem. O coronel acreditava que o revólver decidia tudo, mas aprendeu, do jeito mais brabo, que nem sempre quem tem a arma mais reluzente é quem escreve o fim da história. Às vezes é uma faca bem usada, na mão de alguém que não teme a morte, que decide o destino dos homens. E se hoje você passa por uma vila pequena, perdida entre as serras secas do sertão, e ouve alguém sussurrar o nome de Rosa da Lâmina, saiba que não é só lembrança, é a alma dela que ainda anda por aí, protegendo os fracos, enfrentando os poderosos, lembrando a todos que a justiça do povo nunca morre, porque quem tombou não calou. Virou canto no vento, reza no mato, coragem no peito de quem ainda luta. Virou memória viva, gravada no chão rachado, nas pedras das serras, nos olhos de quem não esquece. E essa história, meu irmão, essa história continua viva no rastro da pólvora.